A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos do grupo Edificando Vidas. Aí o grupo da CGADB PF e também da CGADB e da Confradesp, amém? Todos os meus irmãos que fazem parte desse grupo abençoado Edificando Vidas. Grupo que veio para exortar, edificar e consolar, né? É o objetivo da profecia, da palavra de Deus nas nossas vidas. Aqui quem vos fala é o apóstolo Bruno César. Eu falo aqui diretamente da cidade de Caldas de Cipó, Bahia. Agora é 1h13 do dia 15 de agosto. Quero estar deixando uma palavra rápida para os meus irmãos, os ADM, e também a todos os participantes desse grupo, pastor Charles de Brito, pastor presidente aí da CGADB PF, né? Convenção Geral das Assembleias de Deus, Ministério Porta da Fé. Que Deus possa estar abençoando a nossa noite desse dia, os irmãos que vão estar assistindo aí de dia e no horário que os irmãos assistiam, uma palavra abençoada que fala sobre Jó, amém? Lá no seu capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: glória a Deus. Versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Amém? No seu versículo 7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Amém? Só até aqui, meus queridos e amados ouvintes oculares também, né? Nós conhecemos essa palavra. E a palavra de Deus diz que, né, Jó era um homem temente a Deus. Um homem que se desviava do caminho do mal. Um homem sincero, um homem íntegro, né? Deus ele procura verdadeiros adoradores, pessoa sincera, íntegra, né? A palavra de Deus que Deus coloca no meu coração é que quando Deus levanta um homem, uma mulher, uma pessoa que agrada a Deus, aleluia, o inferno, né? O inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, o inimigo do homem, da mulher, da família, ele se levanta, né? Jó, a palavra de Deus diz que ele tinha tudo. E a palavra diz que Jó, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Jó era contemporâneo
ali dos povo de Noé, de Abraão, era contemporâneo desse povo. E era um homem que era mais rico do Oriente. Tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, ele tinha muitos amigos, ele era muito influente, ele tinha tudo. Ele tinha família, tudo ia bem para Jó. Jó, ele era abençoado financeiramente, espiritualmente. Jó era abençoado na família, Jó era abençoado nos amigos, Jó era abençoado em todas as áreas. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus ele passa a nos abençoar, o inimigo ele se levanta, porque quando nós tememos a Deus, a palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão os que crêem. E as bênçãos seguiam Jó. Porém, Jó precisava ter uma experiência com Deus, de não somente conhecer a Deus, de ouvir falar, mas ele precisava conhecer a Deus tete a tete. Ele precisava conhecer a Deus e ter uma intimidade, conhecer a Deus pessoalmente. Então Deus, nesse percurso, sabendo que Satanás pediria para tocar em Jó, como nós conhecemos que Satanás tocou em tudo que ele tinha, tocou na família, tocou também na saúde de Jó. Só não tocou na alma. Eu quero dizer uma coisa da parte do Senhor para ti. Entenda, quando você agrada a Deus, quando você glorifica o nome do Senhor, quando você teme o nome do Senhor, as tentações virá, como a mulher de Jó disse: por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele disse: Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, como fala como uma louca mulher. Então Jó, ele foi provado na área espiritual, porque o inimigo, ele veio espiritualmente, ele foi provado na área psicológica, porque o inimigo tentou mexer, abalar o psicológico de Jó. Ele foi provado e testado na área financeira, Deus tirou tudo que ele tinha. Ele foi provado na família, Deus tocou na família para ver, permitiu que Satanás tocasse na família para ver se Jó estava com o coração mais na família. Ele perdeu. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, meus irmãos. Você tem a marca da promessa. E Deus, ele tem te dado coisas. Você tem conquistado coisas desde o tempo que você começou na caminhada. Você conquistou coisas. Você alcançou níveis. E agora Deus, ele quer ver o que está no teu coração. Porque você conhece a Deus de ouvir falar, mas Deus quer dar novas experiências, e Satanás está dizendo para Deus: será que ele não teme a ti de balde? Porque quem tem a marca da promessa, os anjos que estão no céu conhecem, mas os anjos que estão no inferno e nas regiões celestiais, potestade, principados, nas guerras espirituais, conhece quem está agradando a Deus. Então muitas das vezes Deus permitirá o inimigo vir sobre nossas vidas e tocar no psicológico, para ver, tentar
no psicológico, no emocional, na família. Existem tempos e tempos, tempos de paz e tempos de provações, tempos de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra. E a palavra de Deus diz que aquele que é rico seja feliz em ficar rico, aquele que é pobre que seja feliz em ficar pobre. Paulo diz: aprendi ter e aprendi não ter. Então, eu quero falar uma coisa da parte do Senhor. Se tu está num tempo que tudo vai de vento em pompa para ti, glorifique a Deus, adore a Deus. Mas está num tempo difícil, num tempo que o teu psicológico vem lutas de um lado, vem lutas no outro, porque Jó ele recebeu más notícia. A palavra do Senhor diz que Jó, vinha uma pessoa e dizia: Jó, veio um vento e derrubou a casa. Jó, veio um vento e matou todos os seus filhos. Jó, era notícia ruim de todos os lados. Tem tempos assim. Porém é porque o inimigo sabe que tu está agradando a Deus e ele tem inveja. E usa muitas das vezes pessoas, enviados do inimigo, por permissão divina, porque o Senhor quer te dar algo maior. A palavra do Senhor diz que os amigos de Jó não acreditavam em Jó, tudo ficou contra Jó. Talvez as coisas tenham mudado aí na tua casa, no teu trabalho, tá tudo indo de vento em pompa, e muitas das vezes você diz: isso não é de Deus. Mas Deus está dizendo: é permissão minha essa ventania, para que você tenha uma experiência maior, para que você me conheça de perto, para que você me conheça face a face, para que você me conheça não só de ouvir falar, de ler a minha palavra, mas eu quero te revelar a minha glória. Jó, ele chegou a murmurar. Alguns dizem que Jó não pecou, mas Jó pecou, ele murmurou, ele reclamou. E Deus disse: aonde tu estava quando eu fiz os firmamentos da terra? Aonde tu estava? Deus, ele foi glorificado na vida de Jó. Muitas das vezes você questiona, você pergunta. Questionar não é pecado, questionar é perguntar. Questionar é perguntar. O problema é quando o homem coloca Deus na parede. Deus, ele diz assim: tu não sabe o que eu faço agora, mas tu saberás depois. Eu estou permitindo você perder, eu estou permitindo essas coisas acontecer, porque eu vou devolver em dobro. A palavra de Deus diz que Deus deu filhos bonitos para Jó, mais bonito ainda, deu os gado em dobro, deu tudo em dobro para Jó. O nome do Senhor foi glorificado. Aqueles que ficaram contra Jó tiveram que pedir perdão para Jó. Os amigos que não foram amigos no momento que Jó mais precisou. Muitas das vezes você está precisando de amigos e os amigos se afastaram. Os amigos olham para você e te vê de uma forma como se você tivesse com uma lepra, como Jó. Como se você tivesse com mau cheiro. Jó se encostava com um caco de telha. As pessoas se afastam de você. Antes as pessoas queriam estar perto. É porque Deus, ele quer um momento íntimo. Ele permitiu isso. Ele permitiu o inimigo tentar entrar para ver a sua fidelidade, porque Deus, ele quer se mostrar para você como ele se mostrou para Moisés no Monte Sinai. Deus, ele quer se mostrar para você como ele se mostrou para Paulo, quando Paulo foi arrebatado no terceiro céu e viu a glória do Senhor, como para João, que estava na ilha de Patmos, foi no terceiro céu. Deus, ele quer mostrar e quer falar coisas inefáveis, coisas que
só você e Deus poderá compreender, homem algum poderá compreender, a não somente pessoas idôneas que Deus colocará na tua vida para você ensinar outros que seja idôneo. Então esse teste psicológico, emocional, familiar, esse teste a qual Deus permitiu o vento vir, o inimigo ficar ao derredor, jogando seta, usando pessoas, enfermidades, lutas, percas. Você tinha de balde, de bastante, perdeu. Deus vai restituir, está dizendo. Mas depois que você me conhecer pessoalmente, depois que você tiver a grande experiência, você não me conhecerá somente de ouvir falar. Você me conhecerá tete a tete. É nova experiência, é novas coisas que há de vir. E o Senhor há de restituir. Amém? Essa palavra de Deus para nós. Que Deus abençoe o grupo abençoado aí, edificando vidas aí das Assembleias de Deus. Amém? Que quem vos fala, apóstolo Bruno, um ósculo santo na santa e gloriosa paz do Senhor. Um abraço, que Deus nos abençoe. Amém.